seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e esse é mais um vídeo, é mais uma aula do conhecimento musical, porque é aqui, nessas aulas, que a gente conversa sobre os diferentes assuntos da teoria, da harmonia, da percepção, para que eles saiam logo do papel, para que eles sejam descomplicados da sua vida, para que você aprenda a vivenciá-los e então conectar com a tua prática instrumental e se perceber crescendo na música, sendo capaz de aprender músicas mais avançadas, um tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Hoje o tema dessa nossa aula de conhecimento musical é como reconhecer intervalos, o que são os intervalos, como que eu domino esse assunto, como que eu impulsiono o meu entendimento de intervalos. Tenho várias dicas e várias sacadas aqui para você com essa temática de intervalos. Tá preparado? Já pega papel e caneta, já vem junto comigo, porque hoje a aula promete, tá bom? Já prepara aí, tá? Caderno de música do lado para fazer as suas anotações, tá? Seguinte, o que você precisa saber sobre os intervalos musicais? O que é essencial você saber sobre os intervalos musicais? Primeiro ponto é que os intervalos, eles são a base para nossa compreensão musical de assuntos mais complexos. Então, tudo que você vier estudar em questões harmônicas, de contraponto, de polifonia, de acordes, tudo que você vai estudar desses assuntos que são um pouco mais complexos, eles assuntos demandam um aprofundamento de entendimento musical, eles necessitam da compreensão de intervalos. Então, intervalos é um momento onde você começa a ter um divisor de águas. Começou a entender sobre intervalos, significa que você está colocando seu pezinho já em direção a conteúdos mais avançados na música. O segundo ponto é que você precisa saber que intervalos são fáceis de serem identificados, são fáceis de serem qualificados, especialmente quando a gente está falando do conceito do intervalo, quando a gente está vendo o intervalo no papel, ali no exercício conceitual. Não é nada complexo não, é fácil de entender, ok? Agora, é muito importante que você não pare aí, é muito importante que você use os intervalos, pratique os intervalos para desenvolver o teu ouvido. Eles são uma excelente oportunidade para começar a desenvolver o ouvido relativo, para começar a desenvolver essa capacidade de percepção mais apurada dos sons musicais, de comparar os sons musicais. O intervalo é um ótimo veículo ali, tá bom? E você deve praticá-los muito nessa questão de identificar auditivamente. É muito bom. O intervalo é uma excelente oportunidade para isso. Outra coisa que você precisa saber que quando a gente vai falar de intervalo, nós estamos falando de medir a distância entre sons musicais. Então, é algo nada concreto, né? Algo nada palpável, porque a gente vai tentar medir a distância de um som, de frequências musicais, ok? E medir a distância de um som para o outro pode ser expressada por meio de nome e sobrenome, né? Quando a gente mede a distância de um som para o outro, nós vamos qualificar, nós vamos expressar isso com um nome e sobrenome. Eu brinco dessa forma, mas é verdade, vamos usar algumas unidades de medidas específicas para música e aí a gente vai qualificar o intervalo como, por exemplo, oitava justa, terça menor, quinta diminuta, sétima maior, sexta menor. A gente usa nome e sobrenome, é um número e uma qualificação para esse número, tá bom? É a forma de nós expressarmos a distância entre dois sons musicais. Então, é por isso que o intervalo vai sendo esse ponto de partida para a gente entender questões mais complexas, porque a gente já está começando a fazer análise, a gente já está começando a comparar o intervalo, a gente está começando a comparar os sons musicais, a gente está começando a prestar atenção nele, tá? E nesse sentido, você precisa saber também que o intervalo ele pode se apresentar para a gente com algumas características. Ele pode ser um intervalo melódico, ele pode ser um intervalo harmônico, ele pode ser um intervalo ascendente, ele pode ser um intervalo descendente, ele pode ser um intervalo simples, pode ser um intervalo composto, ele pode ser invertido. Por quê? Porque tudo isso são formas da gente prestar atenção em dois sons musicais e comparar esses sons musicais. Ok? É um primeiro momento de despertar a nossa capacidade de analisar referências musicais. Então, para você ter ideia do que eu tô falando, é o seguinte, você pode ver duas notas musicais, dois sons, né, grafados assim, ó, vamos supor que eles estejam grafados assim, e você vai medir a distância que há, a distância musical que há desse som para esse. E como esses dois sons estão escritos numa disposição na horizontal, eles estão assim, porque eles poderiam estar assim também, ó, né, ó.
assim, numa dimensão vertical, tá vendo? Eles estão grudadas as notas. Quando eles estão escritos assim, numa dimensão horizontal e não vertical, é um tipo de qualificação onde esse é um intervalo melódico, porque está se referindo a uma condução melódica, onde eu toco uma nota e depois a outra. Quando eu vou falar aqui dessas duas notas, o intervalo é o mesmo, porque a distância que há entre esse dó e esse ré é a mesma que há entre esse dó e esse ré. Porém, a disposição dele numa dimensão vertical faz com que ele seja um intervalo qualificado como harmônico, porque isso aqui, você que já toca, que está acostumado com a leitura, sabe que quando as duas notas estão escritas uma em cima da outra, significa que esses dois sons vão soar simultaneamente. Aqui eu tenho dois sons que soam sucessivamente e aqui eu tenho dois que soam simultaneamente. A distância entre eles é a mesma, mas a sensação não. Então isso é um intervalo qualificado como intervalo melódico e esse aqui é um intervalo harmônico. Os intervalos melódicos, eles podem ser ascendentes, como esse aqui, onde eu tenho uma nota mais grave e uma nota mais aguda, ou eles podem ser descendentes. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, daqui para cá, tá vendo? Então eu estou uma nota e a outra descendo. É um intervalo melódico também, porque as notas são tocadas sucessivamente e não simultaneamente, mas eles estão se dirigindo mais para o grave, né? Então tem uma nota mais aguda que vai para o grave. Então ali é classificado como um intervalo descendente. É melódico, mas ele é descendente. E além disso, quando eu começo a observar dois sons musicais, eu posso perceber que eles podem ter uma abrangência de até uma oitava ou eles podem estar fora da oitava. Então aqui eu já estou começando a trazer para você uma forma de contar essa distância. O que acontece é o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui a nota dó. Eu posso ter notas aqui, ó, escritas que vão seguir até uma oitava. Eu vou fazer um exemplo, ó. Vou explicar melhor isso. Ó, por exemplo, aqui, né? Fiz uma. Vamos colocar mais aqui, ó. Ó. Até aqui, pronto. Ó, tá vendo que aqui eu pus a nota do e ré, aqui eu pus a nota do e mi, aqui eu pus a nota do e fá. Você tá percebendo que eu tô fazendo a distância dessas notas ficarem cada vez maiores? Eu tô colocando notas que estão mais longe do dó. Primeiro eu coloquei o ré, que era o vizinho, né? A nota natural vizinha. Depois eu já coloquei o mi, já teve um espaço. Aqui eu já coloquei o fá, então eu tô ficando com uma distância maior. Os intervalos, eles são classificados num primeiro momento, numa primeira análise, de acordo com o número de graus que passa entre as suas notas. Então, por exemplo, aqui, para eu sair do dó e chegar até o fá, eu passei por 4 graus. Se você contar a sequência de notas, você vai ver que é assim mesmo, né? Ó, saindo do dó para chegar até o fá, teria aqui no meio, na sequência da escala das notas, da ordenação das notas, o ré e o mi, que seria dó, ré, mi, fá. Então eu passei por 4 graus até chegar ao fá. E isso faz com que esse intervalo seja classificado como uma quarta. Então o intervalo, ele se classifica, ele é num primeiro momento medido pela quantidade de graus que a gente passa desde a primeira nota até a última, contando a primeira nota, conta ela e conta a última. Quantos graus nós passamos? Esse número de graus determina uma forma de nomear a distância entre as notas, entendeu? Então, esse é o intervalo de quarta, esse é o intervalo de terça, porque do dó até o mi, eu passei por 3 graus, dó, ré, mi. Esse aqui é um intervalo de segunda, porque eu só passei por 2 notas, dó e ré. Esse aqui é um intervalo de quinta, porque eu passei por 5 notas. Esse aqui é um intervalo de sexta. Esse é o intervalo de sétima e esse aqui é o intervalo de oitava, porque eu passei por 8 notas, tá vendo? Desse dó até o outro dó. Então eu tenho uma distância de oitava. Os intervalos que estão medidos até a distância de oitava são qualificados como intervalos simples. Ou seja, todos esses intervalos que eu desenhei para você aqui são intervalos melódicos, eu coloquei eles numa ordem horizontal, você vai tocar uma nota depois a outra, então são intervalos melódicos.
Todos eles eu desenhei ascendentes, mas foi porque eu quis, tá? Eu fiz eles melódicos e fiz ascendente, tô sempre subindo. E todos eles são simples, porque estão até a oitava. Mas eu poderia ter feito um intervalo que não é simples, se eu tivesse passado da oitava. Por exemplo, aqui, do Dó até o Ré. Tá vendo aqui, ó? Desse Dó até o Ré lá em cima, se a gente contar, eu vou passar por 9 graus. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré de novo lá em cima. Então, isso já seria um intervalo de nona. Esse intervalo de nona aqui, ele é um intervalo melódico, ele é ascendente do mesmo jeito, mas já não é mais simples, porque todos os intervalos que estão para fora da oitava são qualificados como intervalos compostos, tá bom? Só para você saber a forma de, as características, as formas de classificação. Tudo que está para cima, que é mais que uma oitava, é um intervalo composto. E os intervalos compostos, na verdade, eles são a repetição do simples. A nona é a repetição dessa segunda, tá vendo, ó? São as mesmas notas. As notas que estão envolvidas numa nona são as mesmas notas que uma segunda. A segunda era formada por Dó e Ré, a nona também é formada por Dó e Ré. Se tiver uma décima, se eu desenhar uma décima, vai ser Dó e Mi. A décima é igual às notas que formam a terça. Porém, eu sei que a diferença entre uma décima e uma terça é a extensão. A décima tá com uma nota para cima da oitava, está além da oitava da nota, né? É como se você pensasse na terça. Eu posso dizer que a décima é igual a uma terça? Pode, mas tem que lembrar que essa nota aqui não é a vizinha, não é o terceiro grau. É essa mesma nota Mi, só que lá para cima da oitava, depois que repetiu a oitava da nota mais grave. E assim eu qualifico como uma terça composta. Décima é a mesma coisa que uma terça, mas uma terça composta, lá em cima, para expressar que a distância é bem maior. Ou seja, os intervalos compostos são assim qualificados, como nona, décima, décima primeira, décima segunda, porque tudo para cima da oitava. Ou eles podem ser ditos como segunda, terças, quartas, quintas, só que compostas, para cima da oitava, tá bom? Então, num primeiro olhar de análise, você já está entendendo que medir a distância dos intervalos significa começar a comparar esses dois sons musicais, e comparar sons musicais é algo muito não concreto, mas a gente tenta concretizar, porque você pega o som musical? Não pega. Tudo que a gente não pega não é concreto. Um copo é concreto, porque eu pego, mas o som musical não é concreto, né? Porém, a gente tenta concretizar isso, tornando essa forma de quantificar os graus uma possível forma de qualificar o intervalo. Não é a única e não é suficiente. O intervalo tem nome e sobrenome, como eu te falei. E isso aqui é só o nome dele. Segunda, terça, quarta, quinta. Você também precisa aprender a analisar mais ainda, porque esse sobrenome é uma forma de olhar para os intervalos de segunda, de terça, de quarta e de quinta e perceber que internamente tem algumas variações aqui entre os graus que ele abrange. Tem algumas variações de distância e aí essas variações vão trazer uma especificidade a mais que vai dar origem ao sobrenome, que aí a gente fala é uma segunda maior, é uma segunda menor, é uma oitava justa, é uma quarta diminuta, e assim a gente consegue saber por que tem ainda mais uma categoria de nomeação do intervalo, que diz respeito a medir coisas mais específicas que estão internas ali no intervalo, ok? Então, vamos começar a entender mais sobre isso, sobre essas qualificações do intervalo, para que você possa identificar um intervalo e para que você possa qualificar ele de fato, para que você possa trazer uma qualificação precisa, dizer se ele é uma segunda, mas que tipo de segunda que ele é, se é uma terça, mas que tipo de terça que é, para que você possa ter essa clareza e trazer uma qualificação realmente precisa, você pode seguir dois caminhos. Existem dois caminhos de aprendizado dos intervalos. Você pode medir eles a partir do raciocínio de escalas, ou você pode medir ele baseado na disposição interna de tons e semitons entre as suas notas. São dois raciocínios diferentes e você encontra na literatura alguns autores que trazem a explicação a partir da escala e alguns autores que trazem a explicação a partir dessa questão de tons e semitons internos, tá? Então, se você pega livros de teoria aí, livros de harmonia,
você vai encontrar ora uma explicação, ora outra. As duas trazem a mesma resposta final. Ou seja, você pode optar usar uma ou usar outro raciocínio, você que sabe. Pode ser aquele que te ensinaram, né, que você vai ter mais contato, mais intimidade, e pode ser o que você achar que é mais fácil. Eu vou te explicar os dois e aí você decide qual você quer começar a usar para começar a ganhar intimidade, para memorizar, para conseguir bater o olho em duas notas e começar já a pensar rápido como que eu nomeio essa distância entre elas, ok? Vamos lá. Primeiro raciocínio. O de escalas. Toda vez que a gente está pensando em qualificar os intervalos a partir de escala, você vai ter que sempre pensar o seguinte: a segunda nota, a nota que está superior, a segunda nota, né, se for um intervalo ascendente, a nota que está superior, ela pertence à escala dessa nota inferior? Então, se eu estiver olhando aqui, ó, vamos ver duas notas dispostas aqui num exemplo. Imagina que você tem o Ré e o Mi bemol. E alguém te pergunta, qual é o intervalo entre essas duas notas? Você vai ter que se perguntar, essa segunda nota que apareceu, ela pertence à escala da primeira? Para que você possa responder isso, você precisa conhecer a escala. Então, você vai ter que pensar qual que é a escala de Ré. E ainda, você vai ter que especificamente pensar na escala maior. Então, a gente vai adotar como padrão de referência a escala maior. E aí, você, para conseguir responder isso, eu repito, você tem que conhecer muito bem as escalas. Se você não consegue, se você não tem automatismo ainda no raciocínio de escalas, você vai ficar perdido. Então, talvez esse não seja um caminho muito eficiente para você. Ainda assim, eu vou explicar aqui, porque pode ser que seja assim, porque você domina muito bem as escalas. A escala de Ré maior é aquela que tem dois sustenidos, ou seja, ela tem as notas Fá e Dó sustenizadas. E todas as outras notas da escala são naturais. Portanto, a escala de Ré é aquela que é formada por Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então, a minha pergunta é, a nota Mi bemol existe dentro da escala de Ré? Eu repito, a escala de Ré é formada por Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Portanto, não existe. Existe a nota Mi e não Mi bemol. Então, o que você vai sempre buscar é se existe. Porque se ela existir e ela for um intervalo de segunda, ou de terça, ou de sexta e de sétima, elas são qualificadas como intervalos maiores. E aqui eu já preciso fazer uma explicação para você. Existem duas maneiras diferentes de qualificar os intervalos. Existe um agrupamento de intervalos, que são os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima, que são qualificados como maiores. E existe um outro agrupamento de intervalos de quarta, quintas e oitavas que não são qualificados como maiores, são qualificados como justos. Então, esse sobrenome do intervalo, né? Toda vez que a gente fala intervalo, a gente fala quarta justa, segunda maior. Esse sobrenome, que diz respeito a uma medição mais específica do intervalo, ele mostra pra gente o que está acontecendo nessa distância. E a forma de qualificar é diferente para um grupo de intervalos e para outro grupo de intervalos. Esses intervalos aqui, de segunda, terça, sexta e sétima, nunca serão chamados de justos. E agora eu tenho certeza que você que está vendo esse assunto pela primeira vez já está perguntando por quê? Porque é a pergunta que eu recebo de todos os alunos logo de cara e é uma pergunta óbvia de acontecer, né? Por quê? Eu não sei dizer exatamente o porquê. Eu tenho algumas hipóteses de acordo com o que eu estudei e que eu encontrei na literatura, ok? Porém, não é uma justificativa muito clara que a gente encontra nos livros de teoria. Mas o fato é que eles nunca vão ser classificados como justos. Do mesmo jeito que esses intervalos, quarta, quinta e oitava, nunca são chamados de maiores. Eles são sempre chamados de justos. E eu coloco esse J aqui para abreviar a palavra justos. E esse Mzão para abreviar a palavra maior. Ok? Não se misturam as coisas. Esses intervalos de quarta, quinta e oitava são intervalos, são consonâncias perfeitas. São assim que são classificados. Porque assim, toda vez que a gente vai comparar dois sons musicais, esses sons, eles transmitem sensações. E algumas dessas sensações
são chamadas de consonâncias e outras sensações são chamadas de dissonância. Aliás, essa é uma outra característica dos intervalos. Alguns intervalos são consonantes e outros são dissonantes. Por exemplo, a segunda, ela é um intervalo dissonante. Tá vendo? As terças já são chamadas de consonâncias, porque ela é um intervalo que é outra sensação. Na verdade, para você entender, é mais ou menos o seguinte: algumas pessoas gostam de usar adjetivos, né? A gente usa alguns adjetivos que têm um caráter pessoal, tá? O fato é que alguns falam que a consonância é um intervalo mais harmonioso, é um intervalo onde as notas combinam mais, que traz uma sensação de repouso, de conforto. A consonância traz essas sensações, esses adjetivos. E outras pessoas dizem que a dissonância traz exatamente o oposto. A dissonância traz uma sensação de um intervalo que parece que não combina, que parece que está desafinado, que é tenso, que é instável, que são duas notas que se chocam, que é essa sensação que dá na segunda. Tá vendo? Se a gente fosse cantar uma música com intervalo de segunda, não é uma sensação que causa o mesmo conforto que o intervalo de terça. Tá vendo? Não é a mesma sensação, porque a terça ela traz uma certa estabilidade, por ser uma sensação de consonância. O que causa isso? A relação das frequências, das alturas das notas. Cada nota tem uma frequência, né? Uma onda, uma vibração que vai no ar. Então, algumas frequências casam melhor, elas vão... Se você for estudar a física acústica, você vai encontrar explicações mais aprofundadas e mais sérias disso, ok? Essa explicação que eu tô dando aqui, ela é bem superficial em termos de aprofundamento na física acústica, porque isso é uma questão da física acústica, da frequência, da emissão do som. O fato é que quando você está emitindo dois sons musicais, o encontro dessas frequências podem soar mais em harmonia, o encaminhamento da onda sonora. E quando acontece isso, nós temos a sensação chamada de consonante. Porém, tem frequências musicais de que quando elas tocam, elas soam juntas, elas acabam não criando um movimento harmônico, elas cruzam, as ondas sonoras batem, elas se cruzam. E isso cria o efeito da dissonância, que causa mais instabilidade de fato. Então, diante deste entendimento de que consonância é algo que está causando uma sensação de mais repouso e que a dissonância é algo que causa mais tensão, dá um certo incômodo em algumas pessoas, dá uma sensação de desafinação, o fato de você entender isso faz você perceber que alguns intervalos têm uma propriedade e outros têm outras. Os intervalos de quarta, quinta e oitava são consonantes, ok? Eles são consonantes. E qualquer alteração que eu faço no meio deles, se eu colocar um sustenido, um bemol, se eu diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho a distância entre eles, eu mudo essa sensação automaticamente. Eles passam a trazer uma sensação dissonante. Eles eram consonantes, uma quinta, uma oitava, uma quarta. Mas aí, dependendo do contexto em que eles aparecem, se eu mexer na distância entre eles, automaticamente eles perdem essa estabilidade e se tornam dissonantes. Ou seja, eles têm um tamanho justo, eu não posso mexer no tamanho deles, que eu já perco essa propriedade. Os intervalos de terça e de sexta e de segunda e de sétima não são bem assim. A segunda e a sétima já são dissonantes, mas elas ainda permitem uma certa modificação, né? Elas não têm esse tamanho justo assim. Na verdade, elas nem eram consonantes, elas já são dissonantes, diferente dessa, né? Elas já são dissonantes, elas já causam uma certa instabilidade. A sétima também. Mas elas permitem que eu mexa no tamanho dentro delas e não perca isso, não mude essa sensação. As terças e as sextas não são dissonantes, elas são consonantes, uma terça e uma sexta. Porém, elas também permitem que eu mexa no tamanho delas e elas não perdem necessariamente essa característica. Isso já não acontece aqui, ok? Então elas não têm esse tamanho tão justo que se mexer vai descaracterizar o que elas tinham como identidade primeira, sonora. Talvez é por isso que nós temos uma diferença de classificação, de qualificação, onde esse grupo não recebe o nome justo, só esse grupo aqui. Essa é uma primeira hipótese, tá bom? Todo esse parênteses que eu abri
foi para te explicar da minha sensação, do que eu tenho de repertório, de conhecimento, que justifica um pouco isso. E sempre recebo essa pergunta, essa dúvida, por que que essas aqui são maiores e essas aqui são justas? Por que que separa? Talvez é um pouco por isso. Outra questão que pode justificar é o traço histórico, de como os intervalos começaram a ser usados na composição musical, porque a música, ela sempre tinha uma dimensão horizontal, né? Todo mundo estava cantando e produzindo um solo, tocava um solo e uma melodia, e os outros músicos acompanhavam, fazia a harmonia, e de repente, lá na Baixa Idade Média, século IX, século X, eles começaram a ter ideia de alguém fazer uma melodia e outra pessoa fazer outra melodia em cima, fazer um dueto, como nós temos hoje, entendeu? Então começou a surgir a dimensão de várias vozes. Só que quando você coloca mais melodias soando ao mesmo tempo, quando eu falo mais melodias, eu não estou falando vários músicos tocando a mesma melodia. Porque se tiver vários músicos tocando a mesma melodia, eu não tenho várias vozes. Eu tenho um uníssono, uma única melodia que está tocando por todo mundo, está fazendo a mesma melodia. Agora, quando eu tenho vários músicos, cada um fazendo uma melodia diferente ao mesmo tempo, eu tenho várias vozes. E essas várias vozes andando juntas, elas têm encontros. Se você observar, tem um músico tocando uma nota aqui e outro tocando aqui. Então eu trago uma dimensão vertical para a música. Eu começo a olhar o encontro delas. Quando eu comecei a olhar o encontro, eu começo a encontrar intervalos. Eu comecei a comparar uma nota com a outra. E os primeiros intervalos que começaram a ser explorados, quando se começou a pensar nisso, lá na Baixa Idade Média, lá séculos IX, séculos X, quando se começou a pensar nessa ideia, quando começou a surgir a polifonia, quando começou a surgir esses primórdios, quando o homem percebeu e começou a registrar e a criar músicas assim, os primeiros intervalos que começaram a ser explorados foram esses, a quinta, a oitava e a quarta, justamente os intervalos justos, não é? Enfim, talvez esse traço histórico também possa ter alguma relação com a nomeação, mas o fato é que eu não sei te trazer uma justificativa com precisão, porque me falta esse entendimento. Enquanto eu ainda não sei, eu tô sendo sincera e falando para você que são algumas hipóteses que eu trago, que têm justificativas históricas, justificativas da física acústica, não são hipóteses tiradas do meu achismo, ok? Mas pode ser que isso tenha alguma relação com a forma de qualificação. Diante dessa explicação, eu fecho esse parêntese e volto para cá onde nós estávamos. Para aprender a qualificar o intervalo, eu sempre me pergunto, essa nota aqui, essa segunda nota, pertence à escala da primeira nota? Se essa segunda nota for uma segunda, uma terça, uma sexta e uma sétima e ela pertencer, ela é qualificada como maior. Se ela for uma quarta, uma quinta ou uma oitava, ela é qualificada como justa, ok? Porque na escala maior, os graus que tem após a tônica, se você pega a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pega a escala aí de Dó maior, um exemplo fácil da gente visualizar. Se você pega a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Os intervalos que surgem aqui em relação a essa tônica são sempre intervalos maiores ou justos. A segunda aqui e a terça aqui é maior. A sexta aqui é maior e a sétima aqui é maior. Agora, a quarta é justa, a quinta em relação a essa é justa e a oitava é justa. Então, na escala maior, os intervalos que surgem e que são comparados com a tônica sempre são assim, intervalos qualificados como maiores ou justos. A questão é quando você está numa situação desse meu exemplo, e você chega à conclusão de que essa nota não pertence. Aí você tem um BO para resolver, né? Você tem um problema aí, né? Porque se pertencesse, você simplesmente ia qualificar e ia falar, já sei, isso é um intervalo de segunda, porque de Ré até Mi é segunda, e como pertence, é segunda maior, pronto, resolveu, já sei que intervalo é esse. Porém, quando não pertence, você vai ter que começar a pensar que houve uma alteração, essa nota foi mexida. A nota que existiria seria o Mi, não é? Mas agora apareceu aí no exemplo Mi bemol. Então pensa, seria um Ré e um Mi, duas notinhas vizinhas, Ré e Mi. Mas agora eu te dei no meu exemplo Mi bemol. Então você concorda que eu fechei a distância, eu alterei o que era esperado na escala maior, o que seria natural na escala maior, né? Seria o Ré e o Mi aqui,
mas eu fiz o Mi colocar bemol, então eu fiz ele voltar para trás e a distância entre essas duas notas se alterou e diminuiu, não é? Quando você percebe que aconteceu essa movimentação do que era para ter sido e que na verdade é outra coisa, você precisa usar uma escala de progressão que existe. Aliás, não existe uma, né? Existe duas escalas de progressão, que é a seguinte: se o intervalo era maior e aí ele diminuiu a distância, ele passa a ser qualificado como menor. Mas se o intervalo por acaso era maior e aí eu aumentei a distância, ele passa a ser classificado como aumentado. São essas as formas de nomear. Se o intervalo, por exemplo, era maior, mas eu diminuí 2 vezes a distância, ele passa a ser qualificado como diminuto. Ele estava aqui e veio para cá. Ou seja, a escala é o seguinte: toda vez que você vem para cá, você está diminuindo a distância. Toda vez que você vem para o lado esquerdo aqui. E quando você vem para cá, você está aumentando a distância. A distância entre as duas notas, tá? Eu não estou falando que você está colocando sustenido ou bemol. Eu estou falando a distância entre as duas notas, tá bom? A distância, se ela aumenta, eu ando para cá. Se ela diminui, eu ando para trás. E o intervalo, quando ele não é maior, tipo quarta, quinta e oitava, ele é justo, né? Não tem como ser maior. Então, a gente troca essas duas aqui, ó, porque o intervalo justo nunca vai ser qualificado como menor. Ele é justo. Se eu mexer na distância dele, ele já passa a ser aumentado. Se eu diminuir a distância, ele já passa a ser diminuto. Todos os intervalos aumentados e diminutos são intervalos dissonantes. Por isso, lembra que eu falei que esse aqui, né, que tem um tamanho justo, que é a quarta, quinta e oitava, né? Quarta, quinta e oitava. Elas têm um tamanho justo porque elas são consonantes enquanto são justas. Se eu mexer um pouquinho, eu já faço ela ficar aumentada ou diminuta e eu já gero dissonância. Todos os aumentados e diminutos, mesmo das terças, sextas e sétimas, segundas, esqueci a segunda, né? E sétima aqui. Nossa, eu fiz terça, sexta, segunda e sétima. Fiz uma bagunça aí. Eu coloquei os consonantes imperfeitos. E aqui depois eu coloquei as segundas e sétimas. Enfim. Esses outros aqui, quando ficam aumentados e diminuto, também são dissonantes, tá bom? Enfim, então você chega à conclusão de que era para ser o Mi. Não está o Mi, está o Mi bemol. Esse movimento do que era Ré e Mi para o que ficou Ré e Mi bemol diminuiu. Se diminuiu, não é mais maior. Eu ando para o lado esquerdo daquela escala e agora eu sei que isso é uma segunda menor. É assim que eu qualifico. Vou dar um outro exemplo, ó. Lá e Sol sustenido. Você encontra isso aqui e aí a sua primeira busca é por saber qual é o nome desse intervalo, quantos graus tem entre ele. Então você conta de Lá até Sol. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Sétima. É uma sétima. Perfeito. Agora a sua pergunta tem que ser: essa nota, Sol sustenido, existe na escala de Lá? Não é na escala de Ré, tá? É na escala de Lá, porque agora a nota que tá aqui embaixo é o Lá. Então, você vai ter que lembrar qual é a escala de Lá. Maior. Sempre na maior nós vamos pensar. A escala de Lá maior tem 3 sustenidos. Ela tem o Fá, o Dó e o Sol. Ok? Ou seja, a escala de Lá é formada por Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Ou seja, Sol sustenido. Existe. Existe na escala. Uau! E é um intervalo de sétima? E existe na escala? Então, sétima maior. Simples assim. Tá bom? Entendeu? Ah, Dani, e se o intervalo for descendente? Se eu estiver fazendo algo desse tipo aqui, ó. Um intervalo descendente. Vamos fazer um exemplo. Imagina, porque eu dei só exemplos aqui ascendentes. Vai que você esteja querendo saber um exemplo descendente. Aqui. Dá na mesma, tá? Vamos lá. Eu fiz Si bemol e Lá. Você vai perguntar: existe a nota Lá na escala de Si bemol? Primeiro você tem que saber que intervalo que é esse, né? Isso aqui, de Si até Lá, é uma segunda. Si, Lá. Só passou por 2 graus. É uma segunda, tá? Bom, existe essa nota Lá na escala de Si bemol? Você vai pensar, Si bemol maior é uma escala que tem o quê? 2 bemóis. Ou seja, Si e Mi bemol.
Portanto, a escala de si bemol é formada por si bemol, do, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. Existe, existe. Então ela existe. Ah, pera, para tudo. Ah, para tudo. Ah, se você usar esse raciocínio, vai dar errado. Não é assim não. Acompanha comigo que você vai perceber. Não, 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 não. Olha só, pensa comigo. Se você for pelo raciocínio que eu tava te colocando, pensa comigo. Ó, ela existe, é o segundo, é uma segunda. Se ela existe, logicamente é uma segunda maior, né? Esse é meu raciocínio. Tá errado. E foi ótimo que a gente fez isso. O que está errado, Dani? Qual é a parte do raciocínio que está errado? É que toda vez que você está fazendo um intervalo descendente, a pergunta não é se a segunda nota existe aqui, é se a nota superior existe na escala da inferior. Entendeu? O ponto aí que está errado, que não pode ser, não decore que eu tenho que perguntar se a segunda nota existe na escala da primeira nota. Não funciona. Se você perguntar isso vai dar errado, porque isso não é uma segunda maior, ok? E eu vou te mostrar já já por que não é uma segunda maior, tá? Mas o ponto central é a nota superior, a nota mais aguda do intervalo, que no caso é essa daqui. A nota superior existe na escala da inferior. É isso daqui. Esse é o ponto que tem que ser ressignificado. Isso aqui, nos intervalos ascendentes, funcionam automaticamente. Porque no intervalo ascendente, a nota que está como segunda nota aqui já é a superior. Então dá certinho. Só que nos intervalos descendentes, você tem que inverter, porque a segunda nota, ela está sendo inferior e aí vai dar errado, ok? Então, memoriza que a pergunta é, nota superior está na escala da inferior? E aí você vai mudar o teu raciocínio. Você não vai pensar nessa escala, você vai pensar na escala de Lá. Lá maior. Lá maior é uma escala que tem 3 sustenidos, portanto, elas têm a nota Fá, Dó e Sol de sustenido, tá? Ok? Então, é como se você começasse a desinverter isso e é como se você enxergasse que tivesse escrito isso. Mentalmente, você alinha ele para ser ascendente, para não ter confusão, tá bom? E de qualquer forma, é uma segunda, não mudou, é uma segunda, ok? O movimento de descendência ou de ascendência não muda o grau do intervalo, tá? O movimento de ser ascendente ou descendente. Cuidado com isso, quando a gente fala de inversão. Mas tudo bem, não vou abrir esse parênteses agora, senão vou gerar dúvida. Mas enfim, ó, é uma segunda, não mudou, sabe? Eu só realinhei para poder pensar. A escala de Lá tem 3 sustenidos, portanto, esse bemol não existe. O que existe na escala de Lá é Fá, Dó e Sol sustenido. Portanto, a nota Si é natural na escala de Lá. Se ela é natural, aí seria uma segunda maior. Se fosse Si natural. Se fosse. Então, seria o Lá aqui e o Si aqui. Uma segunda maior, notas vizinhas. Porém, está Si bemol, o Si andou para trás. Quando ele andou para trás, ele fechou a distância. O Lá está aqui, o Si está aqui, andou para trás, fechou a distância. Diminuiu a distância. O que era maior, quando diminui a distância, é agora menor. Ok? Por que que eu percebi que havia um erro no nosso raciocínio aqui? Porque as segundas maiores são aquelas segundas que têm um tom de distância. E as segundas menores, elas têm um semitom de distância. E quando eu percebi aqui de Si bemol para Lá, é um semitom. E estava qualificada como segunda maior? E aí, tá estranho. E até por isso você entende um princípio do porquê os intervalos recebem nome e sobrenome. Porque, na verdade, um mesmo intervalo, por exemplo, as segundas, elas podem ter medidas diferentes. Uma segunda pode ter a distância de um tom, que é uma distância maior. Você já aprendeu que o tom é uma unidade de medida maior. Unidade de medida, né? É uma unidade de medida na música, né? Ela é uma distância maior do que o semitom. Então, uma segunda pode ser de um tom de distância e outras segundas podem ser só de meio tom, que é o semitom.
Então você concorda que são segundas que têm medidas diferentes. Como elas têm medidas diferentes, eu preciso ser mais específico na hora de qualificar. E é por isso que o intervalo tem nome e sobrenome. Ele vai ser avaliado como intervalos de segunda maior ou intervalos de segunda menor, entende? Por causa destas questões aqui, tá bom? Agora veja, seguindo esse raciocínio aqui, você não se perde mais nessa forma de qualificação dos intervalos pelas escalas. O único problema é se você não converter o que é no movimento descendente e acabar pensando que sempre eu vou julgar a segunda nota. Não, você julga a superior em relação à inferior, tá bom? Isso também você aplica quando o intervalo for harmônico. Se vier um intervalo assim, né, ó, sei lá, assim, com as notas Sol e Dó. E tá harmônico, tá assim, tá até no formato de mínima, vamos supor que tá uma mínima aqui, ó. E o Sol e o Dó, eles estão juntos, ok? O que você vai pensar? A mesma coisa. Você vai fazer o seguinte, a nota mais aguda, o Dó, existe na escala da nota mais grave? Então você vai contar, a nota mais grave é Sol, o Dó é uma quarta acima do Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Eu já pensei na quantidade de graus, eu já sei que é uma quarta. O Dó existe na escala de Sol? Sol é uma escala, Sol maior, né? É uma escala que tem um sustenido, o Fá, apenas o Fá. Então o Dó existe, porque a única nota que é alterada é o Fá. Então o Dó existe. Se existe e é uma quarta, quarta justa. Não é nem maior nem menor, é quarta justa. Entendeu? Show de bola? Agora eu vou te explicar o outro raciocínio. Que eu falei que existem duas formas para você qualificar essas distâncias dos intervalos. Uma por escala, que eu acabei de explicar, mais uma que mede apenas a quantidade de tons e semitons entre seus graus. Essa segunda forma de raciocinar que outros autores apresentam, ela prescinde de precisar saber escala. Você não precisa mais saber escala, você não vai nem ficar pensando em escala. Então tudo que você viu explicando até agora, você deleta para esse outro raciocínio, tá bom? Não é necessário para esse outro raciocínio, mas ambos raciocínios trazem a mesma resposta, ok? Eu acho que esse outro raciocínio é mais simples, porque você não precisa ter aprendido escala. No entanto, se você domina bem escala já, isso aqui faz você pensar rapidinho, tá? Vamos para o outro raciocínio. O outro raciocínio, uma outra forma de qualificar os intervalos sem precisar saber escala é você considerar apenas os intervalos naturais. É você esquecer acidentes. Esquece sustenido e esquece bemol. Você aprende primeiro a qualificar como seriam os intervalos naturais. Naturais mesmos. Você tem que decorar algumas regrinhas. Ó. Existem algumas regrinhas para os intervalos naturais. Esquece sustenido e bemol, tá? Finge que você está num universo que não existe sustenido e bemol na sua vida. Só existe Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todas as notas naturais, tá? Bom, quando você está se deparando com notas naturais, para medir a distância entre elas, se você chega à conclusão de que essa distância é de uma segunda, você vai sempre chamar essa segunda de maior. Sempre vai ser uma segunda chamada de maior, qualificada como maior, se não for... Opa, deixa eu marcar aqui. Se não for os semitons naturais, Mi, Fá e Si, Dó. Mi, Fá e Si, Dó são os dois pares de notas naturais que têm a distância de um semitom. E, portanto, são os locais onde a distância é menor. Qualquer outro par de notas naturais, como Dó e Ré, Ré e Mi, Fá e Sol, Lá e Si, é a distância de um tom. Então, você percebe que essas outras têm uma distância maior do que Mi, Fá e Si, Dó. Se você estiver comparando Mi, Fá e Si, Dó, são segundas que serão chamadas de menor. Qualquer outra segunda, como tem a distância de um tom, ela é maior. Essas aqui são menores. E eu repito, nós estamos agora pensando apenas em notas naturais. Vamos imaginar que a gente só está comparando distância de notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Somente isso, tá? Se você estiver comparando a distância dessas notas e for uma terça,
elas também vão ser chamadas de maiores, assim como as sextas e as sétimas, porque você já sabe que segundas, terças, sextas e sétimas são chamadas de maiores. E você também sabe que quarta, quintas e oitavas são classificadas como justas, ok? Você chegou num parzinho ali que é uma terça, ela vai ser chamada de maior, mas tem uma exceção. Se ela tiver no meio dessa terça, aparecer o semitom natural, o mi, fá ou o si, dó, passa a ser menor. Porque pode aparecer. Eu vou dar um exemplo. Se você estiver comparando a distância entre o ré e o fá, é uma terça, ré, mi, fá, ok? Mas no meio dela, passou pelo mi, fá, ré, mi, fá, passou pelo semitom. Então, você concorda que se você for contar a quantidade de tons e semitons, do ré para o mi é um tom e do mi para o fá é um semitom. Portanto, a terça que vai de ré até fá, ela é composta por um tom e meio, né? Do ré pro mi, um tom, e do mi pro fá, meio. Um tom e meio. Essa terça é chamada de terça menor, porque ela tem o semitom. Ao passo que se você, por exemplo, comparar a terça que vai da nota sol até a nota si, sol, lá, si, essa terça não passou por mi, fá, nem si, dó. Ela parou no si, ela não pegou si, dó para ter o semitom natural. Sol, lá, si. Essa terça já é formada por dois tons, porque ó, de sol até lá é um tom e de lá até si é mais um tom. Essa terça é uma terça maior, porque ela é literalmente maior do que aquele exemplo que eu dei de terça ré, fá, que era formada por um tom e meio só. Portanto, as terças naturais que não passam por semitons naturais como o mi, fá e o si, dó, são terças chamadas de maiores. Passou pelo mi, fá e si, dó, ela fica menor, ela fica reduzida. Ok? Tá chuchuzinho, né? Eu vou pular a quarta e a quinta só para manter o raciocínio do maior. Eu vou vir aqui para a sexta e para a sétima, que também são classificadas como maior, tá? As sextas e as sétimas são intervalos distantes, longos. Então, é bem difícil uma sexta e uma sétima não passar pelo semitom. É impossível. Vai passar, porque é muito longe. Imagina você medir a distância de dó até o si, lá em cima. Vai ser uma sétima, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vai pegar. Do, ré, mi, fá, pegou mi, fá. Sol, lá, si. Tá vendo? Pegou o mi, fá. Pega, porque é muito longa a distância. Então, na verdade, é o seguinte. O que acontece nas sextas e nas sétimas é que o normal vai ser passar pelo semitom. Mas vai ter algumas delas que vão passar pelos dois. Vai passar pelo mi, fá e pelo si, dó. Aqui era ou. Ou era mi, fá, ou era si, dó. Era um ou aqui. Aqui não. Aqui ela vai passar às vezes pelos dois. E se passar pelos dois, mi, fá e si, dó, aí ela é menor. Mas ela tem que passar pelos dois. Tem que ser mi, fá e si, dó. Se você encontrar uma sexta ou uma sétima que só passa por um, ela ainda é maior do que as outras sextas que passam pelos dois, entendeu? Ok até aí? Tudo tranquilo? Mi, fá e si, dó ao mesmo tempo, ela fica menor. Vou dar um outro exemplo. De ré até si. Vamos contar. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Só pegou um semitom. Um mi, fá. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Só pegou um. Se só pegou um, é maior. Quando pega os dois, é que fica menor. Tá bom? Perfect! Vamos lá, vamos continuar? Agora eu vou vir para cá. Quartas, quintas e oitavas. Quando a gente está encontrando e medindo intervalos naturais e são quartas ou são quintas, elas vão ser chamadas de justas, porque elas têm um tamanho até que justo, um tamanho quase padronizado. Mas tem uma quarta natural e uma quinta natural que tem um tamanho diferente, que aí vai ser uma exceção. A quarta que vai da nota fá até si. Aqui, nessa exceção aqui, eu não estou falando dos semitons naturais. Semitons naturais é para esses intervalos aqui. Aqui eu estou falando a quarta, que sai da notinha fá e vai até a nota si. Essa quarta, fá, sol, lá, si, é a única quarta que não tem nenhum semitom. Ela não tem. Todas as outras têm. Fá, sol, lá, si, não tem o semitom natural, tá vendo? Essa quarta, ela é maior que as outras quartas. Qualquer outra quarta que você somar, ela vai ter um semitom, assim como as sextas e as sétimas, porque já é uma distância um pouco maior. Pega um semitom.
Mas essa quarta aqui é a única que não tem. Então, essa quarta, somente essa quarta natural, ela é chamada de aumentada. Se não for da nota Fá até a nota Si, não é aumentada, é justa. E aqui é a mesma coisa. Uma exceção que temos aqui é quando vai de Si até Fá. O contrário. Essa é a única quinta que passa pelos dois semitons. Ela passa pelo Mi, Fá e pelo Si, Do. Ó, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Essa é a única quinta que passa pelos dois. E tal qual as sextas e sétimas, se passa pelos dois, ela acaba tendo um tamanho menor do que as outras quintas. Então, ela não pode ser chamada de menor, ela é chamada de diminuta, tá bom? Ok? Ah, eu acho que eu estou escrevendo a exceção errado. Acabei de ser informada aqui pelo apoio técnico de que eu estou escrevendo uma palavra de forma bem errada. Oh, ainda bem que eu sou boa de música e não de português. Mas enfim, o que está errado? Como se escreve exceção? Deixa eu ver, como escreve exceção? C cedilha. Com C cedilha? Oh, gente, então vocês fingem que é assim, ó. C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha. No meio da gravação da aula, a gente corrige português, tá bom? Porque senão dói o olho, né? E eu tô fazendo um desserviço pra língua portuguesa. Ok? Perfect. Até aqui tá tudo bem? Agora, oitava. Nas oitavas, todas elas têm um tamanho igual. Toda oitava natural, de Do até Do, de Ré até Ré, de Mi até Mi, qualquer oitava, pega os dois semitons. Não tem variação entre elas. Todas elas pegam dois semitons. Todas elas têm um tamanho igual. Isso significa que não há exceção. Ok, Dani, e daí? E daí você tem que decorar essas regrinhas. Essas regrinhas são para os intervalos naturais, sem nenhum acidente. Você tem que saber isso. Porque uma vez que você sabe isso, você consegue qualificar qualquer intervalo, inclusive os que têm acidentes. Como assim, Dani? Da seguinte forma. Ó, vou colocar aqui alguns exemplos. Pronto, coloquei alguns exemplos. Aqui só natural mesmo e aqui eu já coloquei acidentes. Mas a gente vai qualificar isso aqui com o raciocínio daquelas regrinhas, tá? Como que você faz? Você vai contar e vai saber que intervalo que é esse. De Mi até Lá. Mi, Fá, Sol, Lá. É uma quarta. Beleza. Qual é o intervalo que é esse? De Si até Dó. É uma segunda. Você vai contar aqui. Que intervalo que é esse? Descendente. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. É uma quinta. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Perfeito, contei. Vamos contar aqui. Que intervalo que é esse? De Mi até Sol. Não importa que tem acidente. Na hora de contar os graus, eu esqueço o acidente. Tanto faz, não importa, tá bom? Para nenhum intervalo, na hora de contar, não importa o acidente. Mi, Fá, Sol. Terça. Que intervalo que é esse? De Fá até Si. Fá, Sol, Lá, Si. Quarta. Que intervalo que é esse? De Sol a Fá, descendente. Sol, Fá. Segunda. Beleza? Bom, agora que a gente contou, vamos começar a qualificar internamente. Se isso é uma quarta, eu preciso lembrar a regra das quartas. E a regra das quartas é, todas são justas, só tem uma quarta que não é justa, a de Fá até Si. Essa quarta é aumentada. Só, o restante é justo. Isso aqui é de Fá até Si? Não. Se não é, é justo. Olha que chuchuzinho. Segundas. Todas as segundas são maiores se não for o semitom Mi, Fá e Si, Do. Se for, é menor. Isso é Si, Do. É menor. Segunda menor. Tá vendo? O raciocínio vai rápido, se você decorar as regras. Quinta. Qual que é a regra das quintas? São todas justas. Só tem uma quinta que não é. Que é a quinta que vai das notinhas Si até Fá. Isso é Si até Fá? Não. Isso é Si até Mi. Não tem nada a ver. Então, justa. Tá vendo? Fácil, né? Agora chegamos aqui, numa situação que tem acidentes. Como que eu faço agora, Dani? Agora você faz da seguinte maneira. Você finge que não existe acidente. Finge que não tem. Finge que não tem. Porque as regrinhas que você aprendeu é para intervalos naturais. Então, você vai raciocinar
como se fosse natural. Então você pensa, de Mi até Sol. Natural, finge que não existe. Lembra da regra das terças. Terças são maiores. Se não tiver semitom, se não tiver nem Mi, Fá, nem Si, Dó. Porque se tiver, aí fica menor. Então, Mi, Fá, Sol. Tenho Mi, Fá. Mi, Fá, Sol. Tenho Fá. Então, ela é menor. Então, essa é a qualificação dela. De acordo com as regrinhas, ok? Agora, eu vou estender o pensamento para o efeito desse acidente. Eu ignoro ele num primeiro momento, mas eu não posso ignorar para sempre, porque ele fez alguma coisa ali. Pensa, de acordo com o que você pensou na regra, era Mi e Sol. E isso era uma terça menor. Só que agora esse Mi, ele recebeu um bemol, então ele andou para trás. O bemol faz a nota diminuir. Porém, quando ele andou para trás, quando ele diminuiu, a distância aumentou. Você concorda? O Mi estava aqui, o Sol estava aqui, aí... Então a distância aumentou. Se a distância aumentou, eu tenho que lembrar daquela minha escala de progressão. Qual é a escala de progressão? Essa daqui. Eu ando para frente quando o intervalo aumenta a distância, ando para trás, ando para o lado esquerdo quando ele diminui a distância. Lembra que ele era menor? Se ele aumentou a distância, então agora ele é maior. Então a resposta final aqui é ser um intervalo maior. Fácil, não é? Então eu ignoro o acidente num primeiro momento. Depois eu considero o que ele está fazendo ali na distância. Tá? Quarta, eu ignoro os dois acidentes, ignoro. Quarta, regra das quartas, elas são justas. Só tem uma que não é, que é de Fá até Si. Essa quarta de Fá até Si é aumentada. E essa quarta aqui é de Fá a Si. Essa quarta é aumentada. Essa é a única quarta que era aumentada. Tá? Vamos para o efeito dos acidentes agora. Fá, Si, era uma quarta aumentada. Só que agora o Fá ganhou um sustenido, então ele andou para frente. E quando ele andou para frente, ele fechou a distância. Você concorda que fechou a distância? Então diminuiu a distância. Ele era aumentado, mas ele andou para frente e diminuiu a distância. Ele era aumentado. Se ele diminuiu a distância, ele já se tornou justo. Agora já é uma quarta justa. Quando eu considerei o Fá sustenido, já é uma quarta justa. Mas não acabou, porque também tem Si bemol. Então eu também tenho que colocar a diferença dessa aqui. Então agora está uma quarta justa. E aí esse Si andou para trás. E quando ele andou para trás, ele fechou mais ainda a distância. Tá vendo? Ela era justa e ela fechou de novo. Fechou de novo, diminuiu mais uma vez. Então agora, era justo, diminuiu mais uma vez, diminuto. Resposta final, diminuto. É um intervalo diminuto. É um intervalo DIN. Nossa, eu tentei corrigir aqui, né? Obviamente, você escreve direitinho. Apaga e escreve DIN, né? Quarta diminuta. Tá vendo? E assim vai ficando bem fácil. Aqui, segundas. As segundas são maiores. Se não for Mi, Fá e Si, Dó. Porque se for Mi, Fá e Si, Dó, ela é menor. Então, de Fá até Sol, Fá, Sol. Você percebe que quando o intervalo é descendente, eu já começo a contar ele como ascendente. Para não dar rolo, tá bom? Lembra que isso se aplica aqui também. Se o intervalo estiver descendente, pensa ele ascendente. Pensa dessa nota para essa. Funciona mais fácil. De Fá para Sol, segunda maior. Não é o Mi, Fá nem o Si, Dó. É Fá, Sol, segunda maior. Perfeito. Ó, eu vou pensar ascendente. Quando o intervalo está descendente, eu penso ascendente, que funciona melhor, tá bom? O Fá tá aqui e o Sol tá aqui, pensando ascendente. Fá, Sol, tá? Por que você pode, se você não fizer isso, olha o que você vai fazer. Você vai colocar o Sol aqui e considerar que o Fá tá aqui. E não é uma verdade, porque o Fá, ele tá para baixo do Sol. Ele tá, se você pensar no instrumento, ele tá antes. Se você pensar na escala, ele tá antes. Pensa na escala que a gente toca, ele vem antes. Então, você não pode colocar ele aqui depois. Ele é antes, o Fá e o Sol. Toda vez que o intervalo está descendente, é batata para errar na qualificação por causa disso. Por causa de considerar assim, o Sol está aqui e o Fá está lá. Não tá. Você tem que ver o movimento da escala. Você tem que perceber que como ele está descendente, esse grau ele é antes na escala. Fá, Sol. Por isso que eu converto o pensamento para ascendente. Fá, Sol. Primeiro o Fá, depois o Sol. Isso é uma segunda maior. Agora, esse Sol aqui, ele ganhou um bemol. Foi o Sol que ganhou o bemol. Se ele ganhou um bemol, ele fez assim. E ao fazer assim, ele fechou o intervalo, concorda? Diminuiu a distância. Antes era maior. Se diminuiu a distância, passa a ser menor. Olha o perigo de você não converter. Se você coloca o Sol aqui primeiro e o Fá na frente, que seria o que está desenhado, quando você coloca o Sol aqui e o Fá aqui,
e você põe bemol no sol, você anda com ele para cá, com bemol. Só que o intervalo abre. E aí a qualificação fica toda ao contrário. Tá entendendo o perigo do intervalo descendente? Por isso que pensa como é na escala. É o Fá primeiro, Sol aqui. Porque a hora que você põe bemol, você vai perceber que o intervalo fecha de verdade. E isso é uma segunda menor. Ficou fácil de entender? Você pode escolher o raciocínio que você quiser. Ou você raciocina sobre escalas, ou você raciocina sobre essas regras dos intervalos naturais e você marca o efeito. Vai dar a mesma resposta. Não vai variar. E você vai chegar nas mesmas resoluções. O importante é você praticar esse raciocínio, porque no começo você vai ter uma lentidão de pensamento. Você tem que pensar bastante para poder chegar na resposta. Mas de tanto você fazer esses exercícios, você vai pensar rápido e você vai ter a qualificação dos intervalos rápido. E esse raciocínio de qualificação de intervalos precisa acontecer, você precisa otimizar, você precisa ter esse raciocínio rápido para que você logo comece a entender outros assuntos mais complexos. Só que esse raciocínio rápido não acontece do dia para a noite. É fazendo exercícios, é vivenciando isso que de fato o teu cérebro vai se despertando para isso, entendeu? Mas como eu falei de ouvido, não pode parar só aí. Tem que chegar num outro momento, que é treinar o ouvido para esses intervalos. Você tem que treinar duas coisas. Primeiro, o entendimento conceitual, conseguir qualificar, mas depois não pode perder a oportunidade de aproveitar isso para perceber a diferença de um tom, de meio tom, de uma terça que é maior, de uma terça que é menor. De perceber, de começar a refinar a percepção musical, porque aí você começa a trazer essa comparação dos sons para uma dimensão que a gente precisa desenvolver e que muitas vezes é renegada. É o nosso ouvido. A gente faz aula de música e não treinamos o nosso ouvido. Como assim? Nós precisamos. Então o intervalo é uma excelente oportunidade de começar a despertar, de prestar atenção nesses dois sons do ponto de vista acústico dele. Da sonoridade, a gente precisa prestar atenção, então não podemos perder essa oportunidade. Todo exercício tem que ser conceitual, mas tem que ser vivencial também. E vivenciar os intervalos é começar a discriminar a distância, a característica de cada um deles. Tá bom? Tá cansado? Vai beber sua água. Vai no banheiro rapidinho, vai fazer suas necessidades, porque a aula não acabou. E agora, eu vou trazer alguns exercícios aqui para ver se você entendeu tudo isso mesmo, antes da gente arrematar essa aula aqui, tá bom? Então, eu preparei uma série de exercícios e a gente vai fazer juntos e eu espero que esses exercícios sejam oportunidade para você revisar esse conceito, para você internalizar isso, antes da gente partir para o lado das vivências dos intervalos, tá bom? Vou projetar na tela cada um desses exercícios e você vai fazer comigo. Tá preparado? Vamos lá? Já vou até pegar os meus exercícios aqui. Vamos ver? Primeiro exercício. Olha só esse exercício que tá aí. São exercícios que eu retirei de provas, de vestibulares, de concursos de música. Então, veja aí, ó. Os intervalos a seguir são, respectivamente, para... Tem um exercício pedindo que a gente qualifique esses intervalos. Tem 4 intervalos e tem várias alternativas pra gente saber como que é, né? Então, vamos lá, ó, tem Dó e Si. Eu vou copiar aqui os intervalos pra gente pensar juntos, ó. Tem aqui Dó e Si, Fá e Si, Mi e Dó e Ré e Dó. Pronto. Que intervalos são esses? Primeira coisa que a gente vai contar é os graus que tem entre as suas notas. Entre Dó e Si tem 7 graus, portanto é uma sétima. Entre Fá e Si tem 4 graus, portanto é uma quarta. Entre Mi e Dó tem 6 graus, portanto é uma sexta. E entre Ré e Dó tem 7 graus, portanto é uma sétima. A gente sempre usa o número ordinal para nomear os intervalos. A gente não fala que é um intervalo de 4, a gente fala que é um intervalo de quarta. Não fala que é um intervalo de 3, fala que é um intervalo de terça, ok? Bom, já sabemos isso, mas isso não adianta nada, porque todas as alternativas têm essas opções. A gente precisa discriminar o tipo de quarta, o tipo de sétima, de sexta, tal. Então, só tem intervalos naturais. Eu vou usar o raciocínio dos intervalos naturais, das regrinhas dos intervalos naturais. De Dó até Si é o intervalo de sétima que só tem um semitom, um Mi, Fá. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só tem um. Se só tem um, é um intervalo de sétima.
porque se tivesse os dois, aí seria uma sétima menor. Para quem usa o raciocínio de escalas para julgar, a nota Si existe na escala de Dó maior. Dó maior é uma escala que tem todas as notas naturais, então existe o Si. E quando existe, é um intervalo maior por ser sétima, tá? Quarta. As quartas são todas justas nas regrinhas dos intervalos naturais, menos a quarta que vai de Fá até Si. E é justamente essa. Essa quarta que vai de Fá até Si, ela é aumentada. Para quem pensa na regra das escalas, o Si não existe na escala de Fá. Fá maior tem um bemol justamente na nota Si. Fá tem Si bemol na armadura dele. Então esse Si aqui natural, ele está ampliando. O que existe na escala é Fá Si bemol. Como está Si natural, eu abri a distância do intervalo. Existiria Fá Si bemol, que seria uma quarta justa. Mas como está ampliado, então é uma quarta aumentada. Próximo, sexta. Segundo as regras dos intervalos naturais, as sextas, quando pega dois semitons, é menor. E essa pegou. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pegou dois semitons. É uma sexta menor. Para quem gosta de avaliar com um raciocínio de escalas, Dó não existe na escala de Mi maior. O que existe na escala de Mi maior é Dó sustenido, porque Mi maior tem 4 sustenidos. Fá, Dó, Sol e Ré. Fá, Dó. Dó sustenido. Deveria ter Dó sustenido, mas tá Dó natural. Quer dizer que deveria estar assim, Mi, Dó sustenido, mas o Dó andou para trás, porque tá natural, voltou, desceu, não tá sustenido. Então ele fechou o intervalo. Se fosse Dó sustenido, seria maior, mas fechou o intervalo, menor. E o último intervalo, de Ré até Dó, segundo as regrinhas, quando tem dois semitons numa sétima, ela é menor. Se não tem, ela é maior. Aqui tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem dois semitons, a sétima é menor. E para quem pensa na escala, Dó sustenido não existe na escala de Ré. O que existe é... Ixi, já até falei, meu cérebro já pensou. Dó natural não existe na escala de Ré. Existe Dó sustenido na escala de Ré. Porque Ré tem Fá e Dó sustenido. Então tá diminuído do que deveria existir. Tá Dó natural, fechou o intervalo. Se fosse Dó sustenido, seria uma sétima maior. Mas fechou, sétima menor. Então, a alternativa que nós temos, vamos ver, sétima maior, quarta aumentada, sexta menor e sétima menor. B, alternativa B. Show? Gostou? Vamos para o próximo exercício? Qual a qualificação correta dos intervalos? É o mesmo exercício, só que agora tem intervalos harmônicos escritos aí, junto com intervalos melódicos. Tá vendo que tem uma dimensão vertical junto com os melódicos. Vai. Tempo para você qualificar. Agora eu vou ficar aqui quieta. Eu vou ficar copiando os intervalos. Enquanto eu copio, você pensa. Que depois eu vou falar se você acertou. Vai pensando aí. Tempo para você. Vamos ver se você vai acertar. Já pensou? Fala, não, Dani, tem muito intervalo, tô pensando ainda. Eu sei, mas eu vou falar a resposta já. Vamos ver se você acertou os que você já pensou. E os próximos que eu falar a resposta, se você não teve tempo ainda de pensar, você confere e vê se você entende por quê. Vou colocar a qualificação, hein? Vou pensar aqui. Isso aqui é assim. Isso aqui é assim. Isso aqui é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Nossa, que coincidência, teve duas iguais aqui. É,
Muito bem. Essa é a resposta. Por que, Dani? Porque a quarta, de fato, é Si, é a única quarta que seria naturalmente aumentada. Mas quando eu pus o Si bemol, eu fechei a distância. O Si natural seria aumentado. Colocando Si bemol, eu diminui a distância entre essas duas notas. Então ela ficou justa. Lá e Fá é uma sexta que tem dois semitons, o Si, Do e o Mi, Fá. Tendo dois semitons, ela fica menor. Mi, Dó é uma sexta que também tem dois semitons, o Mi, Fá e o Si, Do. Ela seria menor, mas o Mi tá bemol. Então eu coloco o Mi bemol primeiro aqui para pensar e o Dó aqui na frente. Mi, Dó seria menor, mas o Mi tá bemol, eu abri a distância. Então ficou maior. A próxima aqui é que a terça é maior, porque ela tá com sustenido. Porque sem o sustenido, a terça teria Si, Do, teria o semitom. Então seria uma terça menor, mas colocou o sustenido, abriu a distância. Terça maior. E aí, mesmo raciocínio, sétima maior porque só tem um semitom, o Mi, Fá. Quarta aumentada porque ela seria justa, mas ela colocou um sustenido aqui no Sol, ampliou a distância, ficou aumentada. É a quinta aumentada porque naturalmente seria justo, de Dó até Sol, sem ter nenhum acidente, seria uma quinta justa. Porém, colocou o Sol sustenido, aumentou a distância, aumentada. Aqui, de Ré bemol a Lá, o mesmo raciocínio desse, seria uma quinta justa sem esse acidente. Quando colocou o bemol no Ré, eu alarguei a distância das duas notas, então ela ficou aumentada. Ou seja, a alternativa que tem essa resposta. Quarta justa, sexta menor, sexta maior, terça maior. Eita, vamos pensar, já deve ser a C. Quarta justa, sexta menor, sexta maior, terça maior. Vamos ver, sétima maior, quarta aumentada, quinta aumentada, sexta aumentada. Que sexta? Quinta aumentada. Ela é a alternativa C. Gostou? Muito bem. Vamos para o próximo exercício? Claro, se você tiver dúvida, vai postando suas perguntas aí, tá? Não vai guardando dúvida. Vai escrevendo para mim. Aproveita essa aula para você poder mandar suas dúvidas, sanar suas dúvidas disso, tá? Próximo exercício. O intervalo composto que corresponde a uma sétima maior. Intervalo composto. O que é intervalo composto? É aquele intervalo que está para fora da oitava, está para cima da oitava da nota. Então, os intervalos compostos são os seguintes. A segunda, para cima da oitava, que corresponde a uma segunda, intervalo composto que corresponde a uma segunda, é a nona. O intervalo composto que corresponde a uma terça é a décima. O intervalo composto que corresponde a uma quarta é a 11ª. O intervalo composto que corresponde à quinta é a 12ª. O intervalo composto que corresponde à sexta é a 13ª. Portanto, o intervalo composto que corresponde à sétima é a 14ª. O intervalo composto que corresponde à oitava é a 15ª. Lembra? Tudo que passa da oitava, passou da oitava da nota, é como se estivesse recomeçando, mas é qualificado como composto, eles correspondem a cada um desses, ok? Todos que estão para cima da oitava. Portanto, a pergunta é, qual é o intervalo composto que corresponde à sétima? 14ª, ficou fácil, né? Sétima, 14ª, cadê a resposta? Eu olhei a letra D, 14ª justa, eu falei, justa? Lembra? Foi bom que a gente falou isso, hein? Nona nunca vai ser chamada de justa. Nona ou é maior ou é menor. Por quê? Porque corresponde à segunda. Segunda é sempre maior ou menor. Décima ou é maior ou é menor. Porque corresponde a uma terça. E terça é maior ou menor. 11ª não. 11ª vai ser chamada de justa. Porque corresponde à quarta. Ou é chamada de aumentada ou é chamada de diminuta, igual as quartas. Quintas também, ou são chamadas de justas, aumentadas ou diminutas, porque corresponde à quinta aqui. 13ª é chamada de maior ou menor, porque corresponde à sexta. 14ª também, que corresponde à sétima. E aí 15ª é chamada de justas, são qualificadas como justas, porque corresponde à oitava. Então a pegadinha tá aí nessa qualificação, né? A resposta correta poderia ser ou a B ou a D. Mas você tem que lembrar, estou falando de sétima. De sétima, então eu estou falando de maior ou menor. Portanto, correspondendo a uma sétima maior, a resposta correta é a B, 14ª maior. Próximo. Os intervalos dos graus de uma escala são medidos na sua natureza em graus maiores, menores, justos, aumentados e diminutos.
Sobre a escala diatônica maior, responder V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, marcar a alternativa correta. Então, ele está querendo saber os intervalos que existem na escala maior, como eles são qualificados, né? Então, a primeira alternativa que tem aí é: o quinto grau é justo. Lembra? Aqui, ó, que eu falei, vamos lembrar aqui, ó. Cadê? Onde tá? Onde eu fiz? Onde eu fiz? Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre quando a gente tá olhando a escala maior, segunda, terça, sexta e sétima é maiores. Quartas, quintas e oitavo grau aqui na escala são justos. Então ele tá perguntando, o quinto grau é justo? É, verdadeiro. O quarto grau é aumentado? Não. Na escala, não. Na escala maior, não. É falso. Isso é falso. O segundo grau é menor? Não. Falso. O oitavo grau é justo? É. Verdadeiro. Ou seja, a resposta correta fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Portanto, alternativa A. Entendeu? Fácil, hein? Muito fácil. Próximo exercício. Classifica os intervalos musicais assinalados no trecho musical abaixo de acordo com a nomenclatura. Segunda menor, maior, terça menor, maior, quarta justa aumentada, quinta justa aumentada, sexta, enfim. Escreve aí que intervalo que é esse. Então, tem um trecho musical aí, ó. Vamos ver aqui. Ó. Tem um trecho aí. De Fá. Eu vou copiar apenas os intervalos que estão sendo pedidos. Qualifica aí, hein? Tempo pra você, hein? Ó. Tem um intervalo aí que tá com a letrinha A, que é uma nota Ré e uma nota Fá. Ele quer que você fale que intervalo que veio aqui. Esse é o intervalo A que ele chamou, né? Depois tem um intervalo entre a nota Si bemol. Ó, gente, eu tô copiando apenas as notinhas, hein? Ó, tá ficando com uma rítmica bem estranha. Mas é porque eu quero focar no que ele tá pedindo aqui. Esse intervalo B. O que é esse intervalo B? Depois tem aqui o intervalo C. De Si a Dó. Aqui. E tem o intervalo D, que é de Ré a Sol. Tá até assim. E depois tem o intervalo E, que é do Solzinho que tá aqui pro Fá. Que intervalos são esses, tá? Bom, isso é um intervalo descendente, esse é um descendente, esse é um ascendente, ascendente e descendente. Que tipo de intervalo que é? Vamos ver se você vai pensar comigo. Pensa rápido, vai. De Fá até Ré, descendente. De Ré até Fá, né? De Ré até Fá, descendente. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Conta descendente, hein? Conta Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Sexta. Que tipo de intervalo é esse aqui? Descendente, Si, Lá. Segunda. Que tipo de intervalo ascendente é esse? Si, Dó. Segunda. De Si para... Não, de Ré para Sol, ascendente. Quarta. De Sol para Fá, descendente. Segundas. Ok? Agora, o tipo, né? Qualificar. Essa sexta aqui está descendente, eu sempre inverto o raciocínio. Para qualificar, quando está descendente, eu penso ascendente. Eu penso de Fá até Si. Mas tem uma pegadinha. Olha aí na armadura de clave, senão você vai cair do cavalo nesse tipo de exercício. Tem uma melodia nessa música. Ai, eu tô tentando abrir, mas tá difícil aqui. Tem uma melodia colocando alguns acidentes aqui. O que isso significa? Que esse é um tipo de exercício de prova de música que faz você cair do cavalo. Porque se você julgar essa nota como Fá natural até Ré, você vai ter uma resposta. Mas esse Fá não é natural. Ele é sustenido pela armadura. Tá um trecho musical. Então você tem que ficar atento. Olha a pegadinha do exercício. Então você vai ter que jogar de Fá sustenido até Ré. Ok? De Fá até Ré seria uma sexta maior. De Fá até Ré. Porque só tem um semitom Si, Dó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré. Só teria um semitom. Porém, Fá sustenido fechou o intervalo. O Fá tá aqui e o Ré tá aqui. E aí o Fá ficou sustenido. Ele andou para frente, fechou o intervalo. Então isso é uma sexta menor. Legal, né? Aqui, ó. Toda vez que o intervalo é descendente, eu penso ascendente. Eu penso do Lá para o Si. De Lá para Si seria uma segunda maior. Porém, o Si tá bemol. Então o Lá tá aqui, o Si tá aqui e o Si andou para trás. Fechou a distância. Era maior, fechou a distância, menor. De Si para Dó,
De Si para Dó sustenido. Olha a armadura. O Dó tá sustenido. De Si para Dó seria uma segunda menor, porque é justamente o semitom, né? Si, Dó. Só que o Si tá aqui, o Dó tá aqui e o Dó foi para frente. Abriu a distância. Não é mais menor, é maior. De Ré para Sol é uma quarta justa. Quase todas as quartas naturais são justas. Quase todas. Só de Fá, Si que é aumentada. E isso aqui é uma segunda que você também pode cair do cavalo, porque essa nota não é o Fá natural, é o Fá sustenido estabelecido pela armadura. Então, de Fá, ó, tá descendente, eu penso ascendente. De Fá para Sol seria uma segunda maior, mas de Fá sustenido, o Fá tá aqui, o Sol tá aqui, Fá sustenido andou para frente, fechou a distância, uma segunda menor. Legal esse exercício, né? Não é um exercício difícil, mas é um exercício que tem uma pegadinha para você ficar atento, que é a armadura. Tá bom? Próximo, construir os intervalos melódicos especificados a partir da nota dada. Tempo para você construir, eu vou construir ele aqui embaixo. Vamos ver. Enquanto eu copio aqui, vamos ver se você faz esse exercício aí, ó. Acho que só tem 4 ou 5 intervalos. Bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, é? 1, 2, 3, 4, 5. E cuidado que aqui no começo tem uma clave, mas a partir do quarto aqui tem outra clave, ele mudou a clave, ele trocou aqui, ó. Então a partir daqui ficou clave de Fá. Tá valendo clave de Fá pra cá. E aí tem essas opções. Vai construindo aí, hein? Mi, Si, Ré bemol, Mi bemol e Sol. Não, é Sol? Não é Sol, é Si, né? Na clave de Fá. Vai, pensou? Vamos ver se você acertou, hein? Vou colocar... Vixe, Maria, tá caindo tudo aqui. Vamos ver se você acertou. Uma terça maior ascendente da nota Mi. Uma terça ascendente da nota Mi é Sol. Agora tem que ver se ela tá maior. De Mi até Sol tem o semitom Mi, Fá. Mi, Fá. Então ela tá menor. Toda terça que tem semitom no meio é menor. Portanto, se ela tá menor, eu preciso ampliar. E quando eu preciso ampliar, eu posso... Gente, presta atenção. Quando você está construindo um intervalo, você pode fazer diferentes estratégias. Pensa, o Mi tá aqui e o Sol tá aqui. Isso é uma terça. Menor, mas eu preciso ampliar. Para ampliar, eu posso fazer essa nota vir para cá, ou essa nota vir para cá. Qualquer movimento que eu faço, ou esse, eu abro a distância do intervalo. Porém, você não pode fazer qualquer um. Nesse tipo de exercício, você nunca mexe na nota dada. Ele deu uma nota, ele quer que você crie a outra nota, sem mexer na que ele deu. Presta atenção, senão você também cai do cavalo e erra esse tipo de exercício. Mi, Sol, eu vou ter que ampliar o intervalo mexendo nessa, porque eu não posso mexer nessa. Então, eu vou fazer isso aqui. Para fazer isso, eu coloco o ascendente sustenido. Tá? Pensou, certo? Fala, eu pensei. Será? Será que você pensou certo? Deixa eu organizar aqui tudo o que eu tô aqui fazendo, porque senão a gente vai ficar perdido. Pronto, estou aqui já me organizando. Isso, pronto, organizei aqui tudo. Vai. Vamos pro próximo, hein? Si. Nota Si é uma sétima maior. Uma sétima maior de Si. Primeiro eu penso numa sétima. É ascendente? Ascendente. Então eu vou pensar pra cima. Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá. Eu julgo como que tá. De Si até Lá tem 2 semitons. Si, Do e o Mi, Fá. Tá uma sétima menor. Eu preciso abrir de novo porque tem que ficar maior. Se eu preciso abrir, boto o sustenido nessa nota. É o mesmo raciocínio que eu usei nessa. Se eu estiver muito rápida e você estiver começando a ficar confuso, escreve pra mim. Ré bemol, uma sexta menor descendente. Bom, agora é descendente. Eu tenho que contar uma sexta para baixo de Ré. Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Ponto para baixo, Fá. Tá bom? Agora eu preciso confirmar se tá ascendente, se tá menor ou não. Ele quer menor. Toda vez que é descendente, eu penso ascendente, para ficar mais fácil. Tá bom? Então eu penso de Fá até Ré. De Fá até Ré seria uma sexta maior, porque só pega um semitom. O Si e o Dó. Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Só pegou um semitom. Ela era maior. Mas quando apareceu esse Ré bemol, porque já apareceu, o Fá tá aqui, o Ré tá aqui, o Ré desceu, fechou o intervalo, ficou menor. Tá pronto, não preciso fazer nada. Esse acidente que foi dado já tornou a sexta menor. Próximo.
Mi bemol descendente. Segunda descendente de Mi, Mi, Ré. E ela quer uma segunda maior. Vamos ver. O intervalo descendente, eu penso o ascendente. Eu penso do Ré pro Mi. De Ré pro Mi, seria maior. Ré, Mi. Só que tem um Mi bemol. Então, na verdade, fechou. Então, está menor. Tá menor. Esse Mi bemol tornou essa segunda menor. E eles querem uma maior. Tá menor. Eu vou ter que abrir esse intervalo. Ré e Mi bemol. Só que eu não posso mexer no Mi bemol, porque Mi bemol foi dado pelo exercício. Eu tenho que mexer no meu Ré. Eu tenho que mexer ele, eu tenho que fazer ele vir para trás, porque senão eu fecho mais ainda, né? Fazer ele vir para trás significa que eu tenho que usar o bemol. Eu tenho que usar bemol para fazer ele andar para trás, senão não vai abrir a distância. Entendeu o raciocínio? E o último, de Si, uma quarta justa ascendente para cima. Si, do, Ré, Mi. Mi. Precisa ser justa. A regra diz que quase todas as quartas são justas, as quartas que são naturais, menos o Fá, Si. Isso aqui é Si, Mi, não é Fá, Si. Tá justa, tá pronta. Acabou. Ótimo, não é? Show de bola! Ficou mais um último exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Na verdade, eu vou trazer uma proposta diferente para ele, então a gente não vai fazer ele agora. Gostou? Muito bom. Parabéns que você tá aqui prestando atenção, estudando, se concentrando em tudo isso. Muito bom. Vamos lá. Quando você começa a praticar os seus intervalos de ouvido, treinar os intervalos de ouvido, você precisa ter algumas referências. Muitas pessoas gostam de usar aplicativos para brincar, baixa aplicativos e pode usar, deve usar os aplicativos, porque você vai trazendo de uma forma lúdica as interações para você começar a decorar, memorizar os intervalos. Mas, gente, esse trabalho de memorização dos intervalos não vem do nada. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Você precisa ter alguma referência. Nós precisamos desenvolver o nosso ouvido relativo. E o ouvido relativo é aquilo que é desenvolvido a partir de uma referência, de uma internalização. Ou nós temos ouvido absoluto, que na verdade é um ouvido que a gente percebe que tem muita facilidade para memorizar as frequências, ou então, a maioria dos músicos não tem, desenvolve o relativo. Como que desenvolve o relativo? A partir de uma referência. E qual vai ser a tua referência? A escala maior. Porque cantar a escala maior traz um padrão interno para você que te permite conseguir ter uma referência para comparar um som que você tem memorizado internamente com o som que você ouve. Então, acostume-se a cantar muito do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ter essa sequência. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Porque essa escala maior traz para o seu ouvido já uma sonoridade da segunda maior, da terça maior. Quando você canta do, ré, é uma segunda maior. Ao você treinar do, mi, é uma terça maior. Quando você treina do, fá, é uma quarta justa. Quando você canta do, sol, é uma quinta justa. Quando você canta do, lá, uma sexta maior. Do, si, uma sétima maior. E do, uma oitava justa. Então, treinar alguns padrões, tipo do, ré, do, mi, do, fá, do, sol, do, lá, do, si, do, dó. Alguns padrões melódicos de solfejo trazem a oportunidade de você ter referências internas. Você tem que treinar esses padrões, de subir a escala, de fazer ascendente e fazer descendente. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Fazer os intervalos ascendentes e descendentes. Do, ré, do, mi, do, fá, do, sol, do, lá, do, si, do, dó. Descendente. Do, si, do, lá, do, sol, do, fá, do, mi, do, ré, do, dó. Fazer esses padrões de, por exemplo, saltos. Do, mi, sol, mi, do, sol, do. Fiz aqui um padrão do arpejo, do acorde. Enfim, outros padrões. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu tô indo 3 notas e voltando. Brincar com padrões melódicos da escala vai trazendo referências para você. E além dessas referências que você pode criar, pode brincar, pode treinar de cantar em casa diariamente, além dessas, você pode fazer associações com melodias. Isso vai tornando a tua memória, a tua referência para reconhecer, para comparar 2 sons que você ouve, mais fácil.
Por exemplo, quando você escuta uma segunda maior, você pode lembrar da melodia da música Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. Claro que para você poder lembrar dessa melodia, você tem que conhecer. Então, aqui tem uma dica, escuta a Aquarela do Brasil, porque ela começa com uma segunda. Não é só ela, tem várias músicas que começam com uma segunda maior. Você pode começar a observar as músicas que você gosta, com que intervalo que ela começa. E você memoriza, usa essa música como um gatilho para reconhecer aquele intervalo. Brasil, meu Brasil, Brasil. É uma referência para memorizar intervalos de segunda maior. Brasil, meu Brasil brasileiro. Outra segunda maior. Brasil, meu Brasil brasileiro. Terça maior. Pode ser associado com o tema da primavera. Sabe aquela música? Pam, 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 parará. Primavera. Pam, 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 parará. Pam. É aqui. Pam, 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 parará. Pararam, pam, pam, parará. Se você conhece esse tema da primavera, das 4 estações de Vivaldi, pode associar com uma forma de reconhecer a terça maior. Do, mi. É uma outra memória. Mi. Outra que serve para reconhecer a quarta é o hino nacional. Ouviram do Ipirangas, maraná. A quarta é o hino nacional. Ouviram uma outra quarta. Ouviram do Ipiranga. Ouviram. Outra quarta. Ouviram do Ipiranga as margens blá. Quando você conhece essa música e o começo desse intervalo é sempre trabalhado como uma comparação, uma referência, comparar com pequenas melodias te ajuda? Ajuda muito. Isso vai desenvolvendo memória auditiva, o nosso ouvido relativo e até o ouvido absoluto é a partir de uma memória. É que o ouvido absoluto é a memória da frequência, né? O ouvido relativo é a memória de comparações com padrões que a gente vai ter. E eu uso muito as melodias, isso ajuda. Uma melodia para o intervalo de quinta justa é aquela da Moon River, se você conhecer. Moon River, na, 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 na. Conhece essa música? Moon River, pa, na, 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 pa, na, 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 na. O intervalo para a sexta maior é o da música My Way, que é And now the end is near, and so I face and now. Um intervalo, uma música que tenha um intervalo de sétima maior é aquela Take On Me, por exemplo. Take On Me. Sabe essa música? Take on, take on. É o intervalo de sétima. E para oitava, é a música do Alexander Quiris, Somewhere Over the Rainbow, né? Somewhere over the rainbow, somewhere, ou em português, além do arco-íris. Então eu trouxe alguns exemplos. Agora, claro, alguns pontos têm que ser te orientados. Para você fazer esse treinamento, você tem que fazer ele de forma gradativa. Não adianta você querer que teu ouvido memorize todos esses intervalos num único dia. Não vai funcionar. Seu ouvido vai ficar super mega confuso. Vai chegar uma hora que você confunde tudo, que você não lembra mais melodia nenhuma. Não funciona. O treinamento tem que ser gradativo, tem que ser poucos intervalos por dia. Você tem que ter tempo de treinamento desses intervalos, de manutenção dessa memória. Depois você inclui um novo intervalo. Então, quando você estiver brincando com seus aplicativos, escolhe. Tem alguns aplicativos que deixam você escolher o tipo de intervalo que você vai treinar. Não todos, porque você está treinando aos poucos. Você tem que dar tempo do seu corpo começar a perceber essa distância, distinguir uma nota. Com esse treinamento, usando a sua voz para cantar, você vai começar a ter referência de um som afinado ou não. E tudo isso demanda um tempo de perceber essa relação de movimentação sonora. Precisa de dedicação, precisa ser mais gradativo, não é intensidade. É gradatividade e constância, tá bom? É assim que você vai começar a conseguir desenvolver uma acuidade, uma percepção auditiva. E é assim que gradativamente você vai tendo mais acertos. Você vai começando a ter uma outra referência para descobrir os intervalos com mais segurança, tá bom? Então não se cobre de ficar tentando decorar todos os intervalos, de conseguir acertar todos no começo. Não funciona assim. Não vai conseguir acertar todos no começo. Tenho alguns exercícios que eu deixei aí, que são exercícios que estão lá naquele material dos exercícios, tá vendo? Se a gente pegar aqueles exercícios que a gente usou agora há pouquinho, o exercício número 7
tem ali, tem 20 alternativas para que você treine os intervalos. E eu quero que você use essas alternativas para o seu treinamento. Mas faça isso de forma gradativa. Por exemplo, escolhe um dia que você vai trabalhar os intervalos de segunda e de terça, só. E aí, segundas e terças maiores, só. 2, tá bom. E aí você vai, tá vendo essa notinha que tá escrita? Tem uma nota dó. Quer dizer que você vai colocar quem é uma segunda maior em cima desse dó. Você vai preencher quem é uma segunda maior. Ou você escolhe segunda maior ou terça maior, porque é o que você está treinando. E você vai desenhar, você vai colocar ali quem é a terça maior, quem é a segunda maior. E você preenche as 20 alternativas com segundas ou terças, de forma sortida. E aí você se grava. Você grava você tocando isso. Grava esses 20 exercícios ali. Primeiro você monta na partitura, depois você grava. E depois, daí esquece, né? Dá um tempinho, vai fazer outras coisas e você volta, escuta a tua gravação e tenta descobrir o que você fez, se foi segunda ou se foi terça. Dessa forma, você vai aprendendo gradativamente a estudar intervalos, porque assim você vai controlando. Depois você pega essas mesmas notas que estão aí, que você está vendo, e fala, hoje eu vou treinar agora intervalos de quarta e de quinta, para eu descobrir quartas e quintas. E você vai montar, escreve no caderno novamente, monta opções de quarta e quinta e se grava. Porque ao se gravar, quando eu falo se gravar, eu falo para você tocar no teu instrumento, gravar isso. E dar um tempinho para você não ficar memorizando, né? Senão às vezes você vai lembrar o que você fez, você memoriza, aí não vai valer a hora que você vai descobrindo, né? Dá um tempinho, depois você volta e escuta. Esse tipo de treinamento tá te fazendo unir as duas coisas. Você tá pensando na parte conceitual, qual é a nota que forma esse intervalo de quarta justa com as notas que estão escritas aí. E também te ajuda a perceber aquilo, a refinar a memória, a música que você associou para lembrar de um intervalo ou de outro. Então brinca com essas 20 opções ali de fazer treinos diários com poucas quantidades de intervalo. Poucas! Gradativamente você vai aumentando. E isso tem que ser mantido ao longo do seu estudo por um período, até que você vai sentindo que você tem mais confiança em descobrir esse intervalo, ok? Isso é um treinamento, acima de tudo, para despertar a tua percepção, a tua acuidade auditiva. Quem consegue começar a descobrir esses intervalos tem grandes chances de melhorar, mas grandes assim, chances mesmo, é fato, que começa a tirar a música de ouvido. Porque começa a prestar muita atenção no som. Então, você começa a comparar o que está gravado, você descobre o que você gravou, você tira do seu próprio áudio, você começa a refinar a percepção, te põe muito próximo de tirar música de ouvido, que é uma prática importante que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então, aproveite essa oportunidade, faça isso com esses exercícios, tá bom? Bom, talvez você esteja pensando, Daiane, mas eu vejo muita gente que toca pra caramba, tira a música de ouvido e não entende nada disso. Nunca estudou teoria, harmonia, intervalos. Por que eu tenho que saber tudo isso? Por que eu tenho que ficar estudando tudo isso? Se eu vejo que tem gente que faz e não estudou. A questão principal não é o que essas pessoas fazem, que você vê que elas têm capacidade de fazer. A questão é o que você faz. O que você consegue fazer. Você consegue tirar músicas de ouvido sem ter estudado nada? Você toca com segurança sem estudar nada de teoria, de harmonia? Você está se sentindo super seguro com a sua condução? Se alguma das duas perguntas que eu te fiz tiver a resposta não, né? Não, eu não faço isso. Então você tem que começar a estudar. Porque quando a gente olha o que alguém faz, a gente não consegue às vezes enxergar a série de fatores que está ao redor da capacidade que essa pessoa desenvolveu. Ela desenvolveu uma capacidade e pode não ter sido estimulada pelo estudo teórico, harmônico, porque outros elementos musicais estimularam essa capacidade. Ambiente, vivência, a própria única opção que ela tinha, que era desenvolver por ouvido, então ela desenvolveu. Às vezes ela pode ter ouvido absoluto. Então, tem diversos fatores que estão ao redor dessa pessoa que a gente não consegue avaliar. Mas não importa o que ela é capaz, importa o que eu sou capaz. Porque se eu não sou capaz, eu preciso ter um treinamento para desenvolver isso. Porque o nosso ouvido se desenvolve. Nós conseguimos tirar música de ouvido independente de ter ouvido absoluto. Então, não importa o que o outro faz, não importa o que você consegue fazer e o que você precisa ser estimulado para desenvolver. Você precisa se dar essa oportunidade de testar, de conhecer, de fazer um caminho de crescimento musical, de se portar para crescer na música. Quando você se nega a querer estudar outros assuntos para crescer na música, você está querendo ficar na sua zona de conforto. E isso te coloca numa posição que dificilmente vai te fazer alcançar outros patamares. Não só na música, na vida também.
A gente tem que parar de se comparar com o que o outro faz. O que o outro faz não é uma receita do que vai servir para mim. Foi o caminho dele, foi o que deu certo para ele. Eu posso perguntar, claro, devo me aproximar dele e perguntar como é que você fez. Posso testar o caminho dele até. Mas o que eu não posso é achar que o caminho dele tem que ser o meu. Eu tenho que fazer igual a dele. Porque eu posso estar, na verdade, escondendo uma certa preguiça, uma certa falta de vontade de querer crescer. E isso é um problema para a nossa vida, não só para a música, para a vida em geral. Pensa nisso, tá? Talvez você também tenha uma sensação de que você pensa o seguinte: olha, o meu problema, Dani, é que eu não consigo concluir nada. Eu começo várias coisas na vida, na música, vários cursos, eu estudo, eu começo, mas é muita coisa para aprender e eu não concluo nada. Eu largo no meio do caminho. Quando acontece isso, na verdade o que está acontecendo é que você não está sabendo se planejar. Falta planejamento, não falta capacidade musical. Se você não conclui as suas expectativas, suas metas, aquilo que você se programou para fazer, você se disciplinou para estudar, para fazer curso e não conclui, te falta organização. O que é a organização? O que falta nesse planejamento? A organização é a junção de 4 fatores que eu separei aqui, que são, é verdade. Ó, a gente precisa, para ser uma pessoa mais organizada, ter prioridades, ter planejamento dessas prioridades, nós precisamos ter ação e precisamos ter paciência. Assim, nós vamos ser mais organizados. Se nós sabemos eleger prioridades, se nós planejamos essas prioridades, se nós agimos na direção dessas prioridades e se nós damos tempo para essa semeadura que nós estamos fazendo florir, pronto, tudo muda. Se você não faz isso, você começa tudo na sua vida com super gás, mas você tem aquele movimento do foguete, né? Que sobe com tudo, que começa a fazer tudo, mas é tanto gás no começo que você não tem gás para permanecer lá depois. Então você também desaba com tudo, né? Você não consegue manter, você cai, você desanima, você para, uma hora ou outra você para. Então começa a organizar o teu dia, começa a planejar o teu dia, as atividades que você vai ter, o tempo que você vai direcionar para fazer cada estudo na música. Tem muita coisa para estudar na música mesmo, mas a gente não precisa ter ansiedade para estudar tudo todo dia, a gente precisa planejar. Hoje eu vou estudar esse assunto, vou praticar essa música com esse foco, com essas metas. Começa a planejar o tempo que você vai dedicar para cada pouca coisa, porque o nosso talento musical não se desenvolve, não se desabrocha pelo tanto de intensidade que a gente despeja nele. Não, é pela constância, é pela frequência, é pelo contato que a gente tem com ele, com o fazer música, com o pensar música, com o se dedicar à música. Então planeja o tempo, depois você começa a planejar as atividades internamente mesmo, a meta que você vai ter, o que eu vou fazer. Primeiro você planejou o que você ia fazer de forma geral, mas depois você foca, qual é a melhor forma de executar essa atividade, qual é a minha meta, o que eu tenho que fazer. Assim você começa a selecionar prioridades de estudo. E aí você vai dando as condições para agir na direção daquilo. E claro, você tem que controlar a ansiedade. Você vai controlando essa ansiedade por ter essa noção de, olha, vou fazer isso aqui, isso me alinha às expectativas, o que eu estou esperando alcançar, com o que realmente é possível no meu dia, no tempo que eu tenho do meu dia. Essa paciência vai trazendo a sua persistência, a sua constância e vai fazendo você começar a ver os resultados, porque daqui a algum tempo, não importa quando, o fato é que daqui a algum tempo os resultados vão começar a aparecer, as coisas vão ficando mais fáceis, tanto no teu entendimento musical, quanto na tua capacidade de dominar melhor o teu instrumento, quanto nas habilidades de ler, de tirar música de ouvido, de improvisar. Então é uma questão de organização. Organização demanda prioridade, planejamento, ação e paciência. Se você fizer isso, você vai perceber a diferença. Então, para fechar com chave de ouro essa aula, para resumir tudo assim, ó, não perca as oportunidades de crescimento musical que os intervalos te trazem. Estudar intervalo te traz muitas oportunidades de crescimento musical. Porque quando você começa a entender intervalos, você está dando um passo para entrar em assuntos diferenciados, assuntos mais aprofundados. Intervalo é a base de compreensão harmônica, de compreensão polifônica, de compreensão de vozes, de compreensão da estrutura mesmo, da concepção da música. Então você tem que entender intervalos na parte conceitual, fazer exercícios no papel, mas intervalos também é uma excelente oportunidade de desenvolver o teu ouvido, desenvolver a acuidade auditiva. É um primeiro contato que você pode estar tendo
com comparar sonoridades, comparar sons em específico. Isso vai trazendo o teu ouvido para o detalhe. Isso vai trabalhando essa perspicácia, essa acuidade, sabe? E lembra sempre que o nosso cérebro, ele torna algo constante quando nós temos frequência desse algo. Nós nos tornamos automático, aquilo fica natural pra gente, quanto mais a gente tem contato com aquilo, com aquela prática. Então, intervalos é algo que a gente aprende e não deve mais deixar de praticar. Intervalos musicais tem que nos acompanhar, tem que ficar ali por um bom tempo, porque a gente tem que dar tempo para o corpo estruturar esse entendimento, especialmente quando a gente está falando de questão auditiva. Tem que ter paciência, tem que fazer mais exercícios e de forma não tão intensa, de forma constante, poucos exercícios por dia. Assim você vai ficando familiarizado, seu ouvido, sua percepção vai aumentando, ok? E daí para frente, quando você perceber que você tem mais segurança, pronto, você vai conseguir fazer outros tipos de descobertas, de experimentos musicais, outros assuntos mais complexos você vai estudar. Então, intervalos é um assunto que te abre muitas portas e que te coloca já no momento de estudo que você está entrando num outro nível. Você está prestes a começar a entender coisas mais aprofundadas na música. É um excelente tópico que a gente não esquece mais. Tem que aprender intervalos, tem que aprender muito bem, porque daí para frente dele você vai pensar em intervalos o tempo todo. Para qualquer outro assunto musical que envolva raciocínio harmônico, que envolva raciocínio de acordes, de vozes, de contraponto, de texturas, enfim. Aproveita. É um assunto muito gostoso de ser aprendido. Muito bem! Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Essa aula ficou assim, enorme! Nossa, eu já nem tenho mais esperança de que você não esteja acabado. Porque ficou quase 2 horas de aula. Mas eu espero que essa aula seja uma aula muito proveitosa e que você volte a ela, que você assista a ela com mais calma, pausando. Não precisa ficar 2 horas direto assistindo essa aula. Tem muitos pontos específicos para serem trabalhados. O seu corpo precisa de tempo para trabalhar, para assimilar tudo isso. Então volta, assiste um outro trechinho, se dedica nesse trecho outro dia. Assim, com o tempo, você vai assimilando, internalizando tudo que tem aqui. E claro, eu espero que você tenha gostado de fato. E que me encha de comentários de dúvidas, porque eu sei que você vai ter. Aproveita essa oportunidade para ter aqui o meu feedback, no que eu puder te ajudar. Coloca esses comentários, tá bom? Curte! Se você fala, cara, adoro essa aula, curte essa aula e deixa aí seu depoimento para mim, que eu vou ficar muito feliz de saber que você realmente curte essa aula, tá bom? Me acompanhe, que sempre tem vídeos novos aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho, me acompanhe, entra lá no meu grupo, no meu canal do Telegram, chamado Evoluindo na Música, porque eu sempre coloco lá conteúdos diferenciados que não tem nos outros canais, assim você vai continuar fortalecendo o teu ambiente de crescimento musical, estimulando o teu ambiente, enriquecendo esse ambiente, e isso torna o teu talento cada vez mais próximo de boom, de aflorar, de dar aquele despertar, entendeu? Quanto mais o nosso ambiente musical é rico, mais o nosso talento faz plum, aflora, tá bom? Então se achegue, me acompanhe em todos os canais que eu tenho. Se você quiser entrar no meu canal do Telegram que eu falei, basta você digitar o site www.possotocar, que é o canal, .com.br. Lá vai ter todas as nossas redes sociais, tem o canal do Telegram, enfim. Te encontro nas próximas videoaulas, hein? Tchau, tchau!